Então vamos lá, pessoal. Fazer uma análise aqui um pouco mais precisa aqui do comportamento do campo elétrico uniforme, né, onde nós já sabemos aí que eu tenho uma constância em relação à direção, em relação ao sentido, em relação à intensidade, ao módulo do campo. Então vamos admitir aqui, vamos pensar como se eu tivesse colocado uma carguinha aqui dentro desse campo. Esse campo aqui ele está sendo ilustrado por duas placas paralelas, né? Então você tem aí uma placa positiva, uma placa negativa, é uma das maneiras de a gente criar o campo elétrico uniforme. E aí vamos supor que eu coloque essa carga positiva aqui dentro desse campo. E aí, claro, obviamente, ela vai sofrer a ação de uma força elétrica, tá ilustrado aqui, ó, força elétrica, tá? Por ser positiva, né, essa força elétrica, lembrando aquela ideia da carga de prova, ela tem o mesmo sentido do campo elétrico, do vetor, mesma direção também, obviamente. E além da ideia do campo elétrico, nós vimos a ideia do potencial elétrico. Então, aqui nesse ponto onde que a carga está sendo posta, você tem aqui o potencial A, e aí ela vai sofrer um movimento espontâneo, vai ter esse deslocamento, vai vir para esse outro ponto aqui, onde que você tem um potencial B, né? E aí você tem esses dois pontos separados por uma certa distância, né? Lembrando que o potencial é uma grandeza escalar, portanto, ele pode assumir um sinal positivo e negativo, né? E aqui o campo elétrico também sempre aponta para regiões de menores potenciais. Então, claro, aqui nós temos que o potencial A ele é maior do que o potencial B, certo? A carga positiva ela vai espontaneamente para regiões de menores potenciais, tá? Tá, mas por que eu quero analisar isso? A gente vai chegar numa relaçãozinha muito importante utilizada aí no campo elétrico uniforme, que é uma relação entre o potencial e o campo elétrico. Qual seria essa? Vamos pensar em termos de trabalho. Como que eu poderia determinar aí, ó, o trabalho dessa força elétrica? Vou colocar aqui do lado. Trabalho da força elétrica. A gente pode utilizar o trabalho de duas maneiras aqui, pode calcular o trabalho de duas maneiras. Vamos primeiro para uma maneira clássica. Lembra-se qual que é a maneira clássica do trabalho? Bom, eu tenho claro aí que a força elétrica ela está no mesmo sentido do deslocamento, então, claro, o ângulo vai ser nulo. Então, eu posso determinar o trabalho simplesmente por isso, ó. Produto da força elétrica, certo? Vezes o deslocamento aí que eu vou chamar de D. Poderia colocar cosseno de zero aí, mas não é necessário. E aí, se vocês recordarem, né, no campo elétrico uniforme, a definição da força elétrica não necessariamente num campo elétrico uniforme, ela pode ser dada pelo produto do campo, né, do módulo do campo, vezes a carga, vezes a distância D, certo? Aqui no caso do trabalho. Beleza? Então aqui, ó, campo vezes a carga, isso daqui é a força elétrica, tá? Mas nós vimos aí que o potencial me facilita a vida também para determinar esse trabalho da força elétrica. Como vai ser aqui? Como que eu posso determinar o trabalho da força elétrica? Por meio dos potenciais, ó. Vai ser a carga em questão, né? Vezes o quê? A diferença de potencial. Tomando cuidado que é o primeiro, é o inicial, no caso ali o A, e aqui depois aí o final. Só que essa diferença de potencial, essa chamada DDP, ela recebe um nome que vocês vão recordar aí da eletrodinâmica, né? Esse é o famoso U, aqui ó, que nós utilizamos aí de DDP, tá? E aí você tem uma igualdade entre essas duas relações. São duas maneiras diferentes de calcular o trabalho, mas claro que elas são idênticas. Então a gente pode chegar numa relaçãozinha aqui que vai ser de extrema importância e até facilita bastante. Vocês vão ver que os exercícios iniciais dessa parte aqui são bem simples, né? Se eu igualar essas duas equações aqui, eu vou chegar nisso daqui, ó.
vezes D é igual aqui a carga vezes U. Claro que eu vou cortar essa carga. É a mesma carga, certo? E aí você vai chegar nessa relaçãozinha aqui, chamado EDU. Olha aí, campo elétrico vezes o deslocamento aí que a carga sofre. Aliás, não necessariamente o deslocamento, mas a distância entre essas superfícies equipotenciais. Tá? A distância aqui entre VA e VB, né? E aí a diferença entre as duas, a DDP, é o U. Tá? Então essa formulinha aqui vai ser de grande utilidade para nós, certo? Isso vale também na questão potencial, pessoal. Na questão pontual, perdão. Se você pegar uma carguinha, vamos colocar aqui até, ilustrar aqui em cima. Ó. Pegar uma carguinha sozinho, uma carguinha positiva, tá? Pega aí uma certa distância dessa carga, um ponto qualquer. Então você tem essa distância aqui que eu também vou chamar de D. Ó. Nesse ponto aqui, você tem o quê? Você tem um campo elétrico que vai estar para cá, grandeza vetorial, e você também tem o potencial elétrico. São as duas coisas que você tem nesse ponto. Você pode também relacionar essas duas propriedades desse ponto aqui que eu vou chamar de P por meio dessa relação aqui. Você pode falar que em termos de módulo, né, eu vou representar dessa maneira, ó, o módulo do campo elétrico vezes essa distância D vai ser igual a U. Opa, U não, no caso aqui, né, vai ser igual a V, o potencial pontual aqui, o potencial no ponto P, tá? Por quê? Porque não sei se vocês recordam a maneira como que eu calculo o E e como que eu calculo o V, né, como eu calculo o campo elétrico potencial, eles são muito próximos. Elas só diferem aí devido ao D ao quadrado. Lembrando, ó, como que você calcula a intensidade do campo elétrico no ponto? K vezes o módulo da carga dividido por D ao quadrado, certo? Como que você calcula o potencial? Potencial no ponto é igual a K vezes Q, não é, aqui é sem módulo, certo? Dividido somente por D. Então é óbvio essa relação aqui, ó. Né? Tá. Mas aqui a gente vai analisar mais o campo elétrico uniforme. Então vamos aí, ó, vamos pegar um primeiro exercício aqui, ó, bem simples, ó. Vocês vão ver que esses primeiros exercícios são muito tranquilos e primeira fase é bem o estilo, como eu falei, vai abordar bastante a ideia do experimento de Millikan aqui, como nesse caso aqui, é um experimento que na prática ele é bem chatinho de fazer, né? Mas foi muito importante em termos de ciência, porque onde que Millikan conseguiu aí quantizar a carga do elétron, tá? Como que ele fez isso? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Muitos experimentos importantes para o desenvolvimento científico ocorreram durante o século XIX. Entre eles, destaca-se a experiência de Millikan, que determinou a relação entre a carga Q e a massa m de uma partícula eletrizada, que posteriormente levaria à determinação da carga e da massa das partículas elementares. No interior de um recipiente cilíndrico, em que será produzido alto vácuo, né, duas placas planas e paralelas, ou seja, a ideia de um capacitor, ocupando a maior área possível, são mantidas a uma curta distância d. Então você já percebe aí a ilustração, né? Ó. Aqui seria a distância entre as placas, ó, distância d, tá? Entre elas é estabelecida uma diferença de potencial elétrico constante, que seria o U, e aí, variando-se D e U, é possível fazer com que uma partícula de massa m, eletrizada com carga Q, fique equilibrada, mantida em repouso entre as placas. No local da experiência, a aceleração da gravidade é constante de intensidade G. Ou seja, qual que é a ideia de Millikan, né? Controlando o campo elétrico no interior dessa câmara aí, ó, a vácuo, você vai ter a controle da força elétrica que está agindo sobre essa pequena partícula, né, essa pequena gotícula aí, gotícula de óleo, certo? E, consequentemente,
você consegue equilibrar essa força elétrica com o peso da partícula, da gotícula. E aí você mantém ela em repouso, certo? E aí, portanto, a partir dessa relação entre a força elétrica e o peso, você consegue determinar aqui, por exemplo, o que o exercício está pedindo, ó. Qual que é a razão entre Q e M, certo? Então, ó, como que a gente vai dar isso em função aí das variáveis que o exercício está trabalhando? Quais são elas? A massa, a carga da partícula, a gravidade e a distância D e U, né? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui, como eu falei, para você ter o repouso, vou colocar aqui do lado, no repouso, ou seja, no equilíbrio, vamos colocar assim que fica mais bonitinho, ó, no equilíbrio estático. No equilíbrio, você tem que ter que a força resultante, obviamente, é zero. Ou seja, força elétrica vai estar se equilibrando com quem? Com o peso da partícula. Certo? Claro que a gente vai estar trabalhando tudo aqui em módulo, né? É só uma ideia de intensidade. Então, quem que é essa força elétrica aqui, ó? É o produto da carga da partícula, módulo da carga, vezes o campo elétrico. E o peso? Bom, peso, por favor. Se uma altura dessa do campeonato você não recordar como calcula o peso, meu amigo, corre atrás. Massa vezes a gravidade. Tá. Ah, certo, então já consigo estabelecer uma relação Q vezes M, Q sobre M, perdão? Sim, você consegue, só que você não está trabalhando aí com todas as variáveis que o problema te deu. Por quê? Você não está trabalhando aí com a tensão e a distância entre as placas, né? Então, claro que você vai ter que substituir essa relaçãozinha que está aqui em cima, né? Isolar o E ali. Quem que vai ser o E? Só substituir aqui, ó. Vamos lá. O E nada mais é do que a tensão entre as placas dividido por D, e isso é igual a M vezes a gravidade. Agora, fazendo uma relaçãozinha que ele pediu, né? O módulo da carga, vou colocar carga somente como Q aí, como ele já sugere no exercício, passo a massa dividindo, você vai ter essa relação aqui, ó, ajeitando as coisas, o D passa para lá, certo? Vezes a gravidade, e aí dividido por 1. Tranquilo? Muito simples, né, pessoal? E essa relaçãozinha aqui, pessoal, vocês vão ver que a gente vai utilizar em vários exercícios, essa relação de igualdade aí entre a força elétrica e o peso, tá? Então, aqui no caso desse exercício, a resposta seria a letra E, né? De elefantinho aqui, ó. Tranquilo? Então, vamos pro próximo. Se vocês não falarem nada. Olha aqui, ó. Exercícios de segunda fase de FUVEST aí, como eu falei para vocês, que eles gostam bastante dessa parte de campo elétrico, de movimento de partículas aí. Então, a região entre duas placas metálicas planas e paralelas está esquematizada na figura seguinte. As linhas tracejadas representam o campo elétrico uniforme existente entre as placas. A distância entre as placas é 5 milímetros e a diferença de potencial entre elas é 300 volts. As coordenadas dos pontos A, B e C são mostradas na figura, né? Então você percebe aqui, ó, você tem ponto A, por exemplo, aqui, ó, ele está exatamente no ponto X aqui 1 milímetro e no ponto Y ali de 4 milímetros. Tudo bem, tá? Aí, aquela coisa de velho, not a dot. Parece velho dando conselho. Not a dot, o sistema está em vácuo, a carga do elétron é tal, tá? Pessoal, bom, acho que eu não preciso nem falar, né, que nessa relaçãozinha aqui você tem que trabalhar tudo no SI, certo? Claro, você vai trabalhar o campo elétrico em newtons, perdão, em Newton por Coulomb, certo? E a distância em metros, e aí o potencial elétrico em volts. E aí, por isso, você pode ter uma outra unidade que é equivalente do campo elétrico, que seria volts por metro.
é só isolar o E aqui e você vai chegar nessa mesma unidade aí, ó, que é equivalente ao Newton por Coulomb, certo? Tá, então vamos voltar aqui, ó. Letra A. Ele quer saber os módulos do campo elétrico nos pontos A, B e C, respectivamente. Pessoal, aqui você tem um campo elétrico uniforme, obviamente, né? Como que está esse campo elétrico? Ele está ilustrando aqui o sentido, então é como se você tivesse aqui essa placa bem em cima aqui do eixo Y, positivo, o campo sai, e do outro lado aqui, né, bem em cima aqui desse eixo, em cima do posição 5 milímetros, no X você tem uma placa negativa. Então você tem a distância entre essas duas placas. A distância entre as duas é de 5 milímetros. D igual a 5 milímetros. Correto? E você tem a diferença de potencial entre elas. Ele fornece no exercício que é de 300 volts. Então, primeira coisa, né? Vamos aí resolver a letra A. Organizar os dados aí que o exercício te deu. Tensão entre as placas 300 volts e a distância entre elas de 5 milímetros. Trabalhando aí, ó, passando milímetros para metro, multiplicar por 10 a menos 3, correto? 10 a menos 3, então fica 5 vezes 10 a menos 3 metros. Então, como que eu determino o campo elétrico em qualquer um desses pontos? Porque ele vai ser constante. A gente vai ter que o campo em A é igual ao campo em B, que é igual ao campo em C. Então, quanto que vale esse campo? É a tensão entre as placas dividido pela distância entre elas. Olha que simples. A fórmula do Edu, só isolei o E. Então, calculando aí, U é igual a 300, fala 300, dividido por 5, vezes 10 a menos 3. 300 dividido por 5 costuma dar 60, né? Então vai dar 6 vezes 10 ao cubo newtons por coulomb. Certo? Opa, não, errei, né? 6 vezes 10 a quarta. Paga aí. Não vai apagar? Aí, 60. 6 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Certinho? Isso é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. As diferenças de potenciais AB e BC entre os pontos A e B e entre os pontos B e C, respectivamente. Pessoal, dá uma olhada aqui na figura. Percebam, né, que você tem uma superfície equipotencial. Deixa eu apagar isso daqui. Opa. Uma superfície equipotencial aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui também. Que passa pelo ponto A. Olha aqui. Ela tá dessa maneira, porque eu sei que ela tá assim. Porque sempre a superfície equipotencial é perpendicular ao campo elétrico. Então, o campo elétrico está no horizontal, você tem uma superfície equipotencial aqui, que seria, vamos chamar assim, de V1, tá? E aí você tem uma outra superfície equipotencial que passa aqui pelo ponto B e pelo ponto C. Então, seria aqui, ó. Vamos colocar V2, vai, tudo bem. Ou seja, o potencial em B é igual ao potencial em C. Eles estão na mesma superfície, tá? Então a diferença entre A e B e entre B e C vai ser a mesma. Perdão. A diferença entre A e B e entre A e C é a mesma, porque B e C é como se fosse o mesmo ponto de potencial. Claro que o potencial em A é maior do que o potencial em B, porque, como eu falei, o campo elétrico, isso é importantíssimo, o campo elétrico sempre aponta para regiões de menores potenciais, né? Então você tem aí o sentido, certo? E outra coisa importante, qual que é a distância entre essas duas superfícies aqui, ó, entre V1 e V2? Bom, se V1 está no ponto 1 milímetro e V2 está no ponto 4 milímetros, claro que a distância entre os dois
é 3 milímetros, e claro também que eu não vou utilizar em milímetros, tá? Então vamos lá, ó. Como que eu vou calcular aqui, ó, na letra B? Vou colocar aqui do lado. Como que eu vou calcular a diferença de potencial aí? Já vou colocar aqui, que eu já descobri, né, que a distância, aliás, que a diferença de potencial, ó, vou colocar até na maneira mais correta aqui, ó, vamos colocar U entre A e B é igual U entre A e C, correto? Tá. Vou colocar também, ó, distância AB, que é isso que vai me importar, a distância horizontal. Não é necessário você querer calcular a distância entre A e C, certo? Eu só preciso da distância entre as duas superfícies equipotenciais, ou seja, a distância entre V1 e entre V2, distância entre essas duas linhas paralelas. A distância entre os dois é 3 milímetros, 3 vezes 10 a menos 3 metros. E aí, como que eu calculo agora essa diferença de potencial? Você vai novamente aqui pela fórmula do Edu, certo? Porque você já tem o valor do campo elétrico, que ele é uniforme, constante aí, ó. E aí você vai achar esse U aí. Então, ó, U, vou colocar a formulinha bonitinho, U é igual ao campo elétrico vezes D. Então, achando aí esse UAB aí, que vai ser o mesmo entre U e AC, 6 vezes 10 a quarta, vezes 3 vezes 10 a menos 3. Tranquilo? Fazendo as continhas aí, isso vai ter uma diferença de potencial de... Quanto que vai dar isso? 180, isso aí. 180 o quê? Volts. Muito obrigado. Volts. Isso aí. E a letra C? A letra C ele vai querer trabalhar. Cadê a letra C? Tá bem pequena aqui, ó. O trabalho realizado pela força elétrica sobre um elétron que se desloca do ponto C ao ponto A, né? Então ele vai, ó, de C até A. O que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Vou colocar aqui do lado. Então, primeira coisa, elétron, carga do elétron. Carga do elétron, ela é negativa, certo? Então não posso esquecer isso, que vai ser importante. Deixa eu colocar de amarelo, porque eu tenho toque aqui. Opa, paguei coisa até que não é. Carga do elétron é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Pessoal, percebam o seguinte, o elétron ele vai sair do ponto C ao ponto A. Então ele sai daqui desse ponto e vem para cá. Então o C é o inicial, chega aqui. Vai importar a trajetória que ele fez? De maneira alguma. Não importa a trajetória. Porque você está falando de uma força conservativa. Um trabalho da força elétrica só vai depender dos níveis de potenciais. Quais são os níveis? É o V2, que a gente já havia falado, e o V1. Então quer dizer que se fosse o trabalho do elétron saindo do ponto B para o ponto A, ia ser a mesma coisa? Exato. O que você tem que tomar cuidado aqui, ó? A diferença de potencial de B para C, perdão, de C para A vai ser negativo dessa outra aqui. Certo? Por quê? Se eu for fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vou colocar aqui. Ó. Quem que é o C para A? Seria VC, o inicial, certo? Menos VA. Portanto, ó, você vai ter aqui como VC é menor que VA, é claro que isso vai dar negativo. Então, quanto que vale essa diferença de potencial aqui? Vai ser o quê? Menos 180 volts.
Tranquilo? Tá. Então, como que eu calcularia aí o trabalho da força elétrica? O trabalho da força elétrica vai ser a carga do elétron, né? Vezes aí essa diferença de potencial, VC menos VA, que nós já vimos aí que vai ser negativa, tá? Lembrando-se sempre aqui que essa é o inicial, devido lá ao teorema de energia potencial, você tem que, primeiro é o inicial, né? Tem um sinalzinho de menos no teorema, por isso inverte a ordem aqui, e esse é o final. Então, ó, respeitando o sinal da carga do elétron, trabalho da força elétrica, menos 1,6 vezes 10 a menos 19, e essa diferença aí vai dar menos 180 volts. Quanto que vai dar isso daqui? Quem tá com calculador aí para fazer para mim, fazendo favor, que eu tô sem aqui. 288. Não, peraí, 288, tá. Fica 288 vezes 10 a menos 19, e aí você pode andar com a vírgula. Trabalho da força elétrica vai ser 2,88 vezes 10 a menos 17 joules, tá? Pessoal, deu positivo, tá certo isso? O que isso quer me dizer? Seguinte, ó, pensa aqui, ó. Vamos voltar aqui pro desenho. Dá uma analisada aqui, eu vou até apagar tudo isso daqui pra gente interpretar melhor. Vamos supor que você solte aí um elétron daqui, ó, dessa região aqui, ó. Vamos colocar ele até no ponto B aqui, ó. Um elétron aqui, ó, tá? Opa, aqui. O que ele faz? Ele vai para onde? Se você olhar só para as cargas aqui, só para o sinal, ó, aqui é positivo, aqui é negativo. Então você tem noção que ele está sendo repelido de um lado, do lado direito, e atraído do outro. Ou seja, a força elétrica que vai agir nele é para cá. Então esse elétron ele vai espontaneamente aqui da direita para a esquerda. Ele vai para a esquerda espontaneamente, tá? É um trabalho aí, como nós já falamos, é um movimento espontâneo, certo? Por isso que esse trabalho ele tinha que dar positivo mesmo. Como que é importante essa análise, tanto aqui do potencial da diferença aí que nós vimos que eu tinha que colocar ela negativa, quanto do sinal, claro, da carga. Tá? Se você esquecesse de colocar, vou usar, eu sei que a diferença de potencial eu calculei aqui no outro, aqui na letra B, ó, deu 180. Se eu obter um valor negativo e como resposta, isso daqui negativo está errado. Por que está errado? Porque se colocar negativo seria um trabalho forçado. Você não está forçando o elétron a fazer isso. Ele vem sozinho. Certo? Próximo exercício, então. Olha aí, o próximo que eu falei que faz aí essa relação interdisciplinar entre a física e a biologia. Modelos elétricos são frequentemente utilizados para explicar a transmissão de informações em diversos sistemas do corpo. O sistema nervoso, por exemplo, é composto de neurônios, aí está um neurônio, né? Células delimitadas por uma fina membrana lipoproteica que separa o meio intracelular do meio extracelular. A parte interna da membrana é negativamente carregada e a parte externa possui uma carga positiva. Olha a figura 2 aí. Ou seja, a membrana funciona exatamente como um capacitor, né? A figura 3 representa o fragmento ampliado dessa membrana de espessura D que está sob a ação de um campo elétrico uniforme. Claro, saindo aqui, como a gente pode ver, né, do positivo indo para o negativo aí, ó. Representado pelas linhas aí de força, né, linhas paralelas entre si, orientadas para cima. Diferença de potencial entre o meio intracelular e extracelular é V. Pessoal, é comum, viu? Muitos autores, ao invés de utilizarem U aí, ó, como você vê agora no exercício, ele chama simplesmente de V, tá? Mas ele está falando da diferença entre o lado positivo e negativo. Considerando a carga elétrica elementar como E, o íon de potássio, K+, aí, ó, indicado na figura 3, sob a ação desse campo elétrico,
fica sujeito a uma força elétrica cujo módulo pode ser descrito por. Então, claro, a força elétrica vai estar, ele não pede a representação, mas nós somos espertos aí, ó. Força elétrica está no mesmo sentido que o campo, e aí, poxa, é como se fosse a ideia de uma força, de uma carga numa região de campo, como se fosse uma carguinha de prova. Então, poxa, fica bem simples aí para a gente determinar essa força elétrica. Força elétrica nada mais é do que o produto do que? Da carga aí, ó, o módulo da carga, né, vezes o campo. Poxa, mas ele não está trabalhando com essas grandezas, ele trabalha com o potencial, diferença de potencial e a distância aí, ó. É só substituir a relaçãozinha, né? Lembrando que a carga, ele fala em termos da carga elementar, né? Que seria o íon de potássio, então seria somente E. E o campo elétrico, se eu pegar a relação do Edu lá, isolar o E, fica V dividido por D. Olha aí. Que coisa mais simples, que exercício mais tranquilo. Então a resposta aqui, ó, E vezes V sobre D, resposta E de novo, certo? Muito tranquilo, né, pessoal? Ó, como eu falei aqui, pessoal, para a gente analisar, só já dando uma introduçãozinha aqui, ó, né? Situações aí onde que eu vou ter um movimento em duas dimensões no interior de um campo elétrico. Vamos analisar essa figura aqui só um pouquinho aqui, ó. Então você tem a ideia dos capacitores, né? Aqui você tem uma ideia de uma diferença de potencial. Você tem as duas placas planas paralelas entre si. E aqui ele não fornece aí nada, nem qual o sinal das placas, nem qual que é o sinal dessa partícula que está sendo arremessada no campo. Lembrando aqui que eu estou desconsiderando a gravidade, certo? Mas por esse movimento, essa deflexão, essa palavra é muito importante, vai ser utilizada muitas vezes, ou seja, esse desvio que essa partícula sofre, tá? Eu consigo determinar. E também, claro, pelo sentido do campo elétrico que ele colocou. Como o campo elétrico está orientado para baixo, então possivelmente não, com certeza a placa superior é positiva e a placa inferior é negativa, tá? Se a partícula está sofrendo essa deflexão para cima, obviamente que a força elétrica tem que estar para cima, cara. É o que faz ela sofrer o desvio. Caso contrário, ela iria continuar aí, ó, em movimento retilíneo uniforme, né? Então, consequentemente, para ela sofrer uma força elétrica para cima contrária à orientação do campo elétrico, né? Essa partícula ela só pode ser negativa, ó. Ou então você pode pensar simplesmente aí, ó, que ela está sendo atraída pelas cargas positivas aqui superiores e repelidas pelas cargas negativas. Acho que é bem mais tranquilo pensar assim. Então, o que, que você vai ter numa situação dessa aqui, ó? Em X, na horizontal, você tem um movimento uniforme. A mesma ideia do lançamento horizontal. Em Y, você tem um movimento uniformemente variado. Por quê? Você vai ter aqui que a força elétrica é igual à força resultante. E aí você pode até determinar a aceleração, ó. Força elétrica é E vezes o módulo da carga, força resultante, massa vezes a aceleração. A aceleração, portanto, vai ser dada dessa maneira, ó. Olha aí, ó. Claro que eu posso escrever aqui o campo elétrico em termos da diferença de potencial e da distância entre as placas. Mas isso vai ficar para assunto para a próxima aula. Beleza? Opa!